internet começar a fazer as mais simples dessa área, certo? É só um sinal. Ver pessoas que eu dei anos de aula, que são queridos demais para mim, tanto de um lado A quanto do outro lado B, eu fico, meu Deus, fico com o coração partido. E por isso, acho absolutamente justo, assim como eles quiseram limpar as marcas que vocês deixaram, que vocês fizessem o mesmo. E é normal, e eu já falei, eu vou ficar jogando um contra o outro para que vocês se matem de estudar para ver quem vai vencer quem. Eu cheguei até escalas termométricas e eu não posso deixar de fazer a mesma coisa aqui, certo? Então, ó, enquanto eles estão brigando, por causa da porcaria de molecose, você está estudando e pegando a vaga dele. Tá ótimo, gosto disso. Galerinha, olha só. Valeu? Pode ser? Podemos começar? Obrigado, hein? Ô pessoal, que temperatura mede mesmo? O grau de agitação. Posso começar? Obrigado, cara. Gentilidade. Última aulinha, galera. Pré-carnaval, tô sempre pra tomar uma cerveja ali, então por favor. É isso, não. Meio-dia tem aula, tá? Isso, valeu. Ô galerinha, temperatura média o que mesmo? O grau de agitação das moléculas do corpo. O que é calor? Energia térmica se transportando, indo de um lado para o outro, em trânsito. De que corpo para que corpo o calor flui? Do maior para isso, do corpo grande para o corpo pequeno. Não, do mais quente para o menos quente. Isso, garoto. Mas tu vê, todo mundo entendeu quando ele falou do maior para o menor. Ele quis falar da maior temperatura para a menor temperatura. Mas se tu escreve isso no vestibular, pode dar a interpretação de que é do corpo grande para o corpo pequeno. Certo? E nós sabemos que uma bolinha aquecida e um iceberg gigantesco, o calor vai dar bolinha aquecida para o iceberg. Certo? Então é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Adorei. Nós futuramente estudaremos as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir: condução, convecção e radiação. Estudaram e vamos reestudar. Radiação, sol, condução é o ferro passando. Ótimo. E convecção. Aqui do ar-condicionado. Aqui do ar-condicionado. O ar quente sobe, o ar frio desce. Ótimo, é como o calor se espalha pelo planeta, digamos, né? Certo? Pela movimentação do ar, é convecção. Mas o calor chega no planeta através do sol, radiação. E realmente, se tu queima o pé na praia, vai ser uma queimadura por condução, porque tu encostou diretamente, né, na substância. Legal. Nós vamos falar disso com mais calma no futuro. O que é equilíbrio térmico? Quando os corpos com diferentes temperaturas atingem a mesma temperatura. E depois que ocorreu o equilíbrio térmico, não ocorre mais transferência de calor. É isso aí. Pode repetir? Claro. Quando 2 corpos com diferentes temperaturas entram em equilíbrio térmico, isso significa que eles atingiram a mesma temperatura. O exemplo que eu gosto é do suquinho geladinho, né? Como vocês não bebem ainda. Então tá tomando tangue de laranja bem gelado. E aí de tanto tomar tangue adormeceu, estranho. Caiu. Aí acorda, o tangue já não está mais gelado. Que engraçado. O que aconteceu com o tangue? Entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Da onde para onde o calor fluiu? Do tangue para o ambiente, do ambiente para o tangue? Claro, o ambiente estava mais aquecido. Aí foi tomar um café da tarde. Tomou um cafezinho, sobrou um pouquinho de café bem quente na xícara. Abandonou em cima da mesa. E aí depois de algum tempo tu volta para a mesa do café, lá está a tua xícara suja ainda, que vergonha. E agora ela está em equilíbrio térmico. Como é que foi o fluxo de calor nesse caso? Do café para o ambiente até atingir o equilíbrio térmico. Beleza? Quem foi que tinha perguntado só para eu poder confirmar? Aonde? Foi aqui? Olha só, tem uma tese que fala que não existe frio, existe a ausência do calor. Sim, não, isso é fato. Tá, e daí o que acontece? Tu falou do iceberg e do ponto quente.
aquele ponto quente, ele vai ceder tanto calor que vai ficar tão gelado quanto ele, ou gelado que deu um pouco... Nós aprenderemos a fazer, aí que tá, na verdade, o corpo quente, com mais vibração atômica, parte da vibração atômica desse corpo foi fluindo átomo a átomo, ou por outros motivos, chegou no corpo frio. E diminuiu, aumentou a vibração dos átomos que estavam um pouco vibrantes do corpo frio. Por isso que a gente diz que é o calor que flui do corpo de maior temperatura para o de menor. Não existiu nenhum tipo de substância que saiu do corpo frio e foi para o corpo quente. Se era essa a tua pergunta? Não. Porque, tipo assim, ó, vamos supor que isso seja o iceberg, é esse aqui o ponto quente. Sim. O ponto quente, ele é muito menor que o iceberg. Sim. Então ele vai ceder tanto calor que vai ficar gelado como o iceberg, ou o iceberg vai ceder frio para ele? Esse cálculo nós faremos futuramente assim, ó, calor recebido mais calor perdido igual a zero. Depende de que substância é essa, que temperatura está, depende do climacete que nós vamos aplicar nela, lembra? E depende da massa do iceberg, do calor específico do gelo. Então não dá para afirmar. Ou seja, um corpo menor pode sim chegar a derreter um corpo maior. Isso pode acontecer, claro. Vai depender da quantidade de energia térmica em cada um deles. E nós aprenderemos a fazer esses cálculos. Então essa tua dúvida vai ser sanada futuramente. Vai demorar algumas aulinhas ainda. Agora olha só, pessoal. Só uma coisinha aqui, ó. Isso aqui vale a pena a gente só registrar que são coisas diferentes. Olha o nome, energia térmica, é energia relacionada à temperatura. Energia relacionada à temperatura térmica. Certo? Energia interna só está dizendo que está dentro do corpo, né? Eu vou discutir isso detalhadamente com vocês. Eu vou discutir isso detalhadamente com vocês num futuro próximo. Mas só para a gente já plantar uma semente do bem na nossa mente. Imagina que eu tenho 1 mol de gás. Que gás? Pode ser hélio, gás nobre. Na outra sala foi o gás do pum. O ácido sulfídrico. É o cheiro podre, famoso, ok? 1 mol. Ó. 1 mol de hélio também, tá vendo? Esse está a 30 graus. Esse está a 40 graus. Eu te pergunto, quem tem mais energia térmica? O gás do recipiente A ou o gás do recipiente B? O B está mais quente, as moléculas devem estar vibrando mais, concordam comigo? Sim. Perfeito, ótimo. Quem será que tem mais energia interna, o A ou o B? A energia interna de um gás nada mais é que a soma da energia cinética das moléculas. Como elas estão vibrando mais, tem mais velocidade, tem mais energia interna. Tudo bem? Pode dar a sensação de que energia térmica e energia interna são sinônimos, mas não. Olhem com muita atenção o que vai acontecer agora. Vou pegar o dobro de moléculas, 2 mols, e vou deixar na mesma temperatura. Primeira pergunta, quem tem mais energia térmica? Os dois têm igual a mesma temperatura. Já que é a mesma temperatura, não tem o porquê ter fluxo de calor de um para o outro, né? Podemos dizer que os dois têm a mesma energia térmica. Porém, o que vocês diriam sobre a energia interna? Que a B tem 15. Pois o B, não, podemos pensar assim, ó. Na verdade, cada maldita molécula está vibrando com 30 de temperatura. Mas como aqui tem mais moléculas, o dobro de moléculas, a energia cinética é maior, o dobro. É porque a turma B é melhor que a turma A. O pior é que uma guria da outra turma falou o seguinte, professor, e se esse aqui tivesse 50? Aí eu, peraí, né? Aí vou ter que ir lá na termodinâmica te mostrar que a energia interna, para ser calculada, é através dessa fórmula, 3 meios de nRT, onde N é o número de mols e o T é a temperatura. Ou seja, eu teria que fazer uma conta para ver quem é que tem mais energia interna. Mas eu nem queria ter chegado até aqui, isso aqui é só na termodinâmica. Ah, professor, mas eu lembro. Pô, que memória, hein? Que memória. Energia térmica está relacionada a temperatura. Energia interna depende só da temperatura? Não, também depende do número de partículas que compõem o corpo. Mas calma, só mais pra frente que eu vou querer que tu entenda o que é energia interna. Foi só uma introduçãozinha. E também da agitação das partículas, né? Sim, da quantidade delas, portanto, com certeza. Ô galerinha, tu lembra qual foi a escala termométrica que dominou o mundo? Fahrenheit. Quase. Kelvin é a dos cientistas. Mas a mais comum no mundo?
mais antiga delas e que domina os países de origem anglo-saxã é o Fahrenheit. Mas a minha predileta, já que eu gosto de ciência, é a Kelvin, a ninja. Hoje nós bateremos um papinho sobre isso. Sabe como é que foi? Só um pouquinho. Sabe como é que foi a criação da escala Fahrenheit? É uma loucura. O cara pegou um balde, botou água, gelo e sal. Quem capturou? O Fahrenheit. Água, gelo e sal, botou o termômetro ali e disse 0. Sim, 0. Pegou o termômetro dele, colocou no corpo dele, percebeu, opa, eu estou mais quente que o balde. Chamou de 100. E assim ele criou a escala dele. Parece absurdo, né? Vou repetir. Para se criar uma escala termométrica, além de ter um instrumento que mede temperatura, que hoje nós conhecemos como termômetro, tu precisa de 2 pontos de referência. E é os pontos que tu quiser. Quais foram os pontos que o Fahrenheit escolheu como referência? Água, gelo e sal, 0. Temperatura do corpo humano, 100. Por isso que é uma merda o termômetro em Fahrenheit. Porque se tu quiser graduar, se tu quiser ver se ele está correto, de acordo com esses 2 pontos fixos, tem que se pegar uma temperatura de uma pessoa saudável. E tem que fazer uma mistura de água, gelo e sal na proporção que o Fahrenheit recomendou. Mas e quando o Celsius criou os pontos fixos dele? Quais foram as sacadas dele? O que ele chamou de 0? O que ele chamou de 100? Vocês lembram? Ponto de fusão do gelo, 0. Ponto de ebulição da água. Poxa, todo mundo tem acesso à água. Todo mundo pode fazer fogo ou gelo nas suas casas hoje. Testar um termômetro em Celsius é ridículo em qualquer cozinha. Concorda comigo? E o Fahrenheit é uma merda. Por isso que Celsius dominou o mundo. E hoje só os países com cultura forte e cultura anglo-saxã, como Inglaterra e Estados Unidos, é que usam a porcaria do Fahrenheit. Mas tu vê que engraçado, né, cara? É um cara que chega lá e dá um chute. Chute no escuro. 0, 1 milhão. Faz a escala dele. Tu não precisa ter decorado que 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. Não é obrigado. Não é obrigado a decorar que 100 graus Celsius são 212 Fahrenheit. A não ser que tu vá fazer medicina na UFSC. Como assim, professor? Eu vou fazer UFSC e não vou fazer medicina? Por que o cara da medicina tem que saber e eu não, se nós vamos fazer a mesma prova? É porque o cara da medicina, se não decorar isso até o final do ano, é só indicativo de que ele não exercitou. E por isso ele não vai passar em medicina. Não é que a UFSC vai te cobrar essa decoreba. É que é natural decorar quando se faz exercício. Entendeste? Então, ó, até o final do ano, se tu não decorar esses valores, é mau sinal. Quer dizer que tu exercitou muito, muito pouco. Porém, foda mesmo é o Kelvin. Kelvin, filósofo que era, pensou, peraí, me ensinaram que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quer dizer que uma temperatura menor, o grau de agitação é menor. E aí chega uma hora que tem que acabar, né? Tudo na vida que vai diminuindo, uma hora acaba. Não pode ir diminuindo para todo sempre. Foi essa a filosofia dele. Aí ele filosofando, viajando na maionese. Desculpa. O cara pensou, deve ter uma menor temperatura que existe. O 0 absoluto. Porém, a galera da comunidade científica começou a falar, não, esse Kelvin tá doido. Esse Kelvin é doidão. Não tem porquê. É só botar mais gelo, vai ficar mais gelado. E ele falava, não, tem uma menor temperatura que existe. Para confirmar isso, ele fez experimentos físicos, muitos cálculos complexos de traduzir agora, e ele chegou à conclusão de que a menor temperatura que existia era o menos 273,15 graus Celsius. Que aqui no ensino médio a gente ignora o vírgula 15 para ninguém ficar se estressando. Depois que ele confirmou isso matematicamente, a comunidade científica falando, tá louco, tá tolo. E aí ó, ele falou, não, esta é a menor temperatura que existe e eu chamarei de 0. Observa que quando Fahrenheit disse que a água com água, gelo e sal era 0, foi um chute no escuro. Quando o babaca do Celsius falou, tá derretendo, 0, foi um chute no escuro. Esse cara não. Ele fez um cálculo e um trabalho matemático para descobrir qual era a menor temperatura que existe e disse, essa sim é 0. Te pergunto, esse aqui é um 0 verdadeiro ou relativo? Relativo. Esse aqui é um 0 absoluto ou relativo? Absoluto. Verdadeiro, absoluto. Porém, qual foi a escala que dominou o mundo?
Celsius, a Kelvin é posterior. Ele sabia que todo mundo gostava de raciocinar com a Celsius. Ele pensou, vou botar a minha escala de carona com a Celsius. Para a galera que gosta da Celsius não ficar chateada com a minha escala, quando nessa escala Celsius subir 273 unidades e parar no zero, eu vou fazer a minha escala subir 273 unidades e vai parar no 273. É por isso que 0 Celsius tem 273 Kelvin. Não é um tiro no escuro, foi de caso pensado. Se aqui subir 100 unidades, vai parar onde? No 100. E aqui vai parar onde? Não. 273 Kelvin, 373 Kelvin. Calma, tá, galera? Isso aqui são termômetros. Isso aqui na tua frente são termômetros, todos idênticos. Não parece, professor, é o teu olho. É o teu olho, tá idêntico, igual. Termômetros idênticos. Alguém sabe que substânciazinha é aquela substância termométrica? No teu termômetro, da tua casa. Porque do teu irmãozinho mais novo, se tu tiver, ou do teu futuro filho, teu bebezinho, vai ser de álcool. Álcool. Porque o mercúrio, o bebezinho está ali chorando na água e aí quebra o termômetro e come o mercúrio que é tóxico. Vai fazer mal. Não vai morrer, vai fazer mal o filhotinho. Se quebrou o termômetrozinho de álcool, vai diluir na água, não vai dar nada. Mesmo que ele tomasse aquela quantidade minúscula de álcool, não iria gerar grandes problemas, assim como o mercúrio. Então, por segurança, a gente faz termômetro com álcool. Os primeiros termômetros eram feitos com álcool. Dá para acreditar? Um tubinho fininho, cheio de álcool. E eu te pergunto, por que quando abaixa a temperatura, a coluna de álcool diminui? Quando aumenta a temperatura, a coluna de álcool aumenta? Claro! Molécula mais fria ocupa menos espaço, encolhe. Molécula mais aquecida, agitada, ocupa mais espaço. Simples assim. E aquele termômetro que é... Como se fala? Que bota na testa? Não, digital. Parabéns. A mesma pergunta aconteceu lá. Talvez não seja o que o vestibular cobre, mas só para tu saber como é rica a maneira do ser humano medir temperatura. O termômetro digital, ele tem na ponta uma resistência elétrica. Nós sabemos que a temperatura de uma resistência elétrica variando, varia a sua resistência elétrica. Então tu vê, a gente mede a resistência elétrica da ponta do termômetro, aquela ponta metálica, e com isso nós sabemos a temperatura do objeto que encostou ali. Tem um computadorzinho em miniatura lá dentro que faz o cálculo e disponibiliza a temperatura para ti. Então tu vê, através da medida da resistência elétrica, mede a temperatura. Diferente desse, né? Que mede a dilatação e com isso a gente compara e vê a temperatura. Mas tem muitos outros. Tem, como ela falou, um papelzinho que se cola na testa dos bebês. Na enfermaria, 30 bebês chorando. Tu não sabe qual está febril, qual não está. SUS, sabe, né? Recurso público. Roubando da nossa gente estão os nossos administradores. As crianças estão para morrer no hospital. Como é que as enfermeiras, coitadas, que ganham mal e estão sobrecarregadas, vão decidir qual bebezinho botar no colo para tentar acalmar? Bota o adesivinho com o medidor de temperatura na testa. Se está azulzinho, bebezinho está com a temperatura normal. Ficou vermelhinho, está febril. Aí ela só passa olhando a testinha. Ai meu Deus, está febril. Aí ela vai cuidar daquele bebezinho. Certo? Então tu vê que interessante, né? Um adesivo que mede a temperatura. E tem muito mais. Tem um, por exemplo, que é uma pistola. Lá na Eletroparts, aqui no Estreito tem. Custa de 100 a 400, 500 pila. Tu pega a pistola, aponta para quem tu quer medir a temperatura, ele vai ler a radiação infravermelha que sai da pessoa e vai dizer que temperatura a pessoa está. Não precisa nem encostar. Ixi, está com febre. Para que se usa esse termômetro? Geralmente para forno, né? Não dá para botar o termômetro no forno de 1000 graus, para saber que está 1000 graus, né? O termômetro derrete. Aí tu usa a pistolinha. 1000 graus está o forno, sem nem encostar no forno. Show, né? Tem mais? Tem um, por exemplo, que mede a velocidade do som no ar e através da velocidade do som no ar infere a temperatura. Porque nós sabemos que a velocidade do som no ar muda com a temperatura. Show. Para acabar, o cara tem uma olaria e não conseguiu comprar o termômetro de pistola lá na Eletroparts. Coitado, como é que ele vai medir a temperatura do forno da olaria para cortar o fogo e cozinhar as telhas adequadamente, com os tijolos? Ele vai pegar a parafina, vela. Cada tipo de parafina derrete numa temperatura. Tem parafina que derrete a 80, tem parafina que derrete a 120, tem parafina que derrete a 200 graus. Tu bota vários montinhos de diferentes parafinas na porta do forno e fica olhando a parafina. E derreteu a parafina dos 200 graus, anota aí, tá com 200 graus. E começou a derreter a parafina dos 300 graus. Desliga o forno que chegou na temperatura que eu queria. Tu viu, cara, dá pra medir a temperatura sem nem número. Só olhando uma substância mudar de estado físico.
O ser humano é foda, né, cara? Quantas formas de medir temperatura. E tem outras, mas não vamos nos alongar, certo? Pode demorar. Tem que ser bem rápido. Sobre o zero absoluto. O que tem? Não chegaram ainda. Ótima pergunta. Mesma pergunta da outra sala. A menor temperatura que nós já chegamos até hoje no laboratório foi essa aqui. Faltou um zero, peraí. 0, não tem problema. Eu digo 0,00,000,6. 6 zeros e um 6. No início a galera estava desconfiada. O Kelvin está viajando. O Kelvin está viajando. E hoje nós podemos confirmar que o filho da mãe estava certo. A natureza se recusa a esfriar a partir de um certo ponto, que é o 0 Kelvin. Certo? Muito boa a tua pergunta. Só vou fazer uma adenda à colocação do amigo. Quando um corpo está a 0 Kelvin, embora a vibração da eletrosfera pare, a eletrosfera fica de um tamanho fixo, não quer dizer que os elétrons pararam de girar dali para dentro, tá? Ou seja, não é que os elétrons pararam. A eletrosfera parou de fazer mas os elétrons estão girando. Beleza? Certo? Então é uma coisa sutil isso aí, né? E não é algo que o vestibular vai te perguntar. No ensino médio, se tu perguntar para outros professores, o 0 Kelvin, o elétron para, né, professor? A maioria vai dizer que para, mas é mentira. Certo? Não para. Infelizmente não para. O elétron não para, mas a vibração para. Como a vibração da eletrosfera para, e temperatura média de vibração, a gente diz que chegaria no 0 Kelvin. Certo? Mas sempre sobe uma vibraçãozinha, o colega tem razão. Tem uma vantagem? Fazer uma coisa chegar no 0 Kelvin? Muita. Quando a gente pega mercúrio, por exemplo, aquela substância do teu termômetro e bota a 0 Kelvin, ele vira um supercondutor. Quer dizer que ele conduz energia sem cobrar nada pra gente. Ele deixa a energia elétrica atravessar ele sem aquecer. Seria fantástico se nós desenvolvêssemos uma tecnologia para gerar um supercondutor para a temperatura ambiente. Ia reduzir a conta de luz de vocês em 40%. 40% do que tu paga na tua conta de luz é para a energia sair do Tubarão e chegar até aqui em Florianópolis. Gasta-se muita energia com isso. Outras várias aplicações. Partículas subatômicas começam a brotar do átomo de mercúrio a próximo de 0 Kelvin. Férmions e outras partículas. Então, muita coisa doida acontece nessa temperatura. Ô, galerinha, hoje o que eu preciso? Eu preciso que tu saia daqui sabendo relacionar matematicamente essas 3 escalas termométricas. Vocês lembram da Teorema de Thales? Para quem não lembra, tá aqui a lembrança, ó. X, 10, 6, 6, 6 e 3. Bem proporcional, né? Como é que acha o X? X sobre 10. Tá? Ó, não fala que tu nunca viu isso, que os teus professores do fundamental e do médio vão dar pinote. Porque eles te falaram isso no 7º, no 8º, no 9º, no primeiro tu usou, no segundo tu usou. E caso tu diga não, tu simplesmente vai estar errando, sabe por quê? Porque não cai num ano só, cai em todos os anos várias vezes. Não te esquece que teu cérebro vai sempre te enganar. Ele vai sempre dizer que tem razão e que o mundo está errado. Mas geralmente nós estamos errados. Seja humilde. Eu tenho certeza absoluta, daria a minha vida se vocês todos, ao menos uma vez, não tivessem visto o Teorema de Thales. Sabe? Eu tenho certeza, mas não lembram. Eu não vi dessa forma. Claro, até porque eu nunca dei essa aula dessa forma. Eu conto toda a história, falo que é semelhança de triângulo disfarçado, Teorema de Thales e tudo mais. Porém, ficou difícil esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse? Então não reclama da vida. Então não reclama da vida porque está ridículo. Retas paralelas cortadas por outras retas. Vai dizer, dá ou não dá para usar o Teorema de Thales? Dá. Eu começo, tu termina. TC menos 0 é esse tamanho aqui. Vocês concordam? Quando eu diminuo 2 números de uma régua, eu tenho uma distância entre os números? Dividido pela régua toda, 100 menos 0. Alguém arrisca o do K? Kelvin? Ó, que legal, nem falei, a galera tá pegando a mãe. Não olha pra apostila não, vem comigo. Um amigo meu, professor de física, o cara que me deu a primeira chance de pegar uma sala de aula e apostou na minha carreira de professor, ele sentia que a gurizada tinha uma dificuldade imensa de entender o Teorema de Thales. Que aí é culpa do professor de matemática incompetente. Se tu não aprendeu o Teorema de Thales, vamos dizer que a culpa não é tua, não foi tu que não fez as tarefas, é ele que foi incompetente.
Então, nesse caso, ele resolveu criar uma forma da galera decorar. Ele comparou o termômetro com uma pessoa. Ele dizia que a parte de cima é a cabeça, a parte de baixo são os pés e o meio é o joelho. Aí ele falava pra galera assim, ó, joelho, pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, e até dançava, joelho, pé, cabeça, pé pra galera. Eu não sou muito de dançar. Mas se tu fizer o joelho, pé, cabeça, pé, fica como no termômetro Fahrenheit? Joelho, menos 32 que é o pé, cabeça, pé. Por incrível que pareça, ao falar joelho, pé, cabeça, pé nos últimos anos, eu vejo o cara que é ruim em física fazendo exercício. Ah, tá, joelho, pé, cabeça, pé, porra. Então tu vê, né, às vezes driblar o teu cérebro com uma brincadeirinha idiota pode ajudar. Eu não sou fã de decoradinha desse jeito, mas como eu vejo que a gurizada pega, eu sou obrigado a usar e agradecer ao meu amigo Cher, que é um grande professor de física. Joelho, pé, cabeça, pé. Ou o Teorema de Tales, se tu quiser uma coisa mais madura, né? Uma coisa mais madura, não, eu usei o Teorema de Tales. E se tu escrever a prova, fazendo joelho, pé, cabeça, pé, o corretor vai rir da UFSC, né? Certo? Se tu quiser na prova discursiva, tu escreve aplicando o Teorema de Tales, aí tu escreve aquilo ali. Dá pra deixar mais bonito, hein? TC sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Olha só, 100 e 100. Por quê? Porque daqui até aqui tem 100 divisões e daqui até aqui tem... Por isso que a escala Celsius e a escala são chamadas de centígradas. Centígradas porque entre os pontos fixos tem 100 divisões. A escala Fahrenheit é centígrada? Porcaria, uma merda essa escala. Agora, ó, vou dividir todos os denominadores por 20. É assim que vai estar no formulário da UFSC, essa fórmula. Exatamente assim. Aliás, sempre que eu botar uma fórmula nesse quadro, eu vou tentar colocar do jeitinho que a UFSC coloca. Porque às vezes os autores dos livros usam fórmulas um pouco diferentes, com as letras um pouco diferentes da UFSC. Aí o cara já está nervoso fazendo vestibular. Pega as 50 fórmulas do formulário. Ai meu Deus, não tem a minha fórmula. Claro, eu estudou uma fórmula diferente. E na UFSC não, ó, vai ser essa. Quero acreditar que todos vocês conseguem colocar, por exemplo, um númerozinho no TC e isolar o TK. Não é? Está dividindo, passa multiplicando. Mais, passa. Eu vou querer que tu arrisque uma ou outra dessa. Tá ali, ó, tarefa, Física E, página 117. Porém, algumas daquelas questões eu ainda não disse como é que resolve. Pode ler? Tu pode dar uma arriscadinha, trazer uma duvidazinha para a próxima aula, porque na próxima aula eu vou continuar a partir daqui. Dicas que faltaram, de repente, só para a gente ir bem aí para casa. Professor, eu posso fazer na quarta-feira de cinzas as tarefas? Não. Não, porque tu vai estar de ressaca e segundo, que já vai ter esquecido essa aula. Tem que ser hoje. Faça as suas tarefas de sexta-feira hoje e vai para a balada à noite com a consciência tranquila. Mas não usem drogas, usem preservativos. Ó, eu fui um cara que infelizmente comecei a ter contato com álcool cedo. Na minha família era uma coisa meio normal, assim. Ah, 16 anos, tudo bem, pode tomar uma cervejinha aí, eu estava comigo, meu pai e tal aí. Porém, meu pai nunca me avisou que começar a beber antes dos 16 comparado com depois dos 18 só aumenta em 200% a chance de virar alcoólatra. Tu virou? Acredito que não, mas eu sou um pirralho. Eu estou com 31, será que não posso ter problema com álcool aos 50? Aos 60? Foda, né? Então, ó, dica pra ti, pai. Dica pra ti e pra vocês jovens. Se puder aguentar, querido, aguenta, espera. Porque se tu começar a curtir isso um pouquinho depois, a chance de não se arrombar é só 200% menor. Beleza? Olha que pergunta bonita. Ô, professor! Não acabou, não acabou. Só tá assim. Pelo amor de Deus, vou voltar da aula. Ó. Pergunta da amiga muito interessante. Professor, por que aumenta em, porra, 2 vezes? Então assim, só pra tu saber, tá? Vamos pegar 100 mil pessoas. 100 mil pessoas começaram a beber antes dos 16. Aí dessas 100 mil pessoas, 1000 ficaram alcoólatras.
Eu tô chutando, tá? Tô chutando, eu não tenho dados de cabeça sobre isso. O que significa 200% a mais? Quer dizer que se a galera começou a beber depois dos 18, 100 mil pessoas analisadas, só 500 pessoas ficaram alcoólatras. Ou seja, o dobro de possibilidade. Tudo bem para vocês? Agora um amigo perguntou, por que isso acontece? Simples. A pessoa que nós vamos ser no futuro, ela está sendo desenhada no nosso dia a dia. Se tu vai ser um adulto que todo dia chega em casa, toma um cálice de vinho, 2 cálices de vinho, como eu faço diariamente, é porque em algum momento da tua vida tu deve ter ou interagido com pessoas que faziam assim, ou ter lido sobre isso, porque não vai ser do nada que tu um dia vai passar no supermercado e vou começar a tomar vinho. Tá entendendo? Se tu, no teu dia a dia, é um cara que, domingo eu vou pra igreja, rezo bonitinho. O quê? Um dia tu acordou, eu vou pra igreja. Não, é que os teus pais fizeram, os teus avós fizeram, se incorporou na tua vida e tu faz. Então, às vezes não. Às vezes não. Porém, qual é a diferença de uma pessoa que tem 16 anos e uma pessoa que tem 18 anos? A pessoa que tem 16 anos, ela ainda não incorporou na rotina dela as coisas que vão a tornar adulta. Se tu introduz na rotina de um cara de 16 anos, que nem eu, beber todo final de semana, é muito provável que a vida dele adulta, ele não consiga não beber um final de semana, porque faz parte da vida dele. Se tu, depois de adulto, depois de dar hábito, se depois de adulto já sedimentado, sou um cara adulto, não acostumei a beber final de semana, vou tomar um trago esse final de semana, não quer dizer que aquilo vai ser incorporado na tua rotina. E quem diz isso não é um professor de física, eu não entendo nada de psicologia. É porque eu li um pouquinho sobre psicologia, já fiz na faculdade de Psicologia 1, Psicologia 2, Ética 1, Ética 2, inclusive com a turma da Medicina, porque eu achava mais interessante do que a outra turma da Engenharia, que eu achava a cabeça de bagulho. E aí, então, aprendi um pouquinho sobre Psicologia Humana. E hoje eu posso te garantir que é exatamente assim. Aliás, se eu fosse tu, cara, eu aguentava até... Não, agora eu vou ter que experimentar cervejinha, uma vodkazinha, e que deixe pra vida adulta, cara. Porque quando a gente é novo, a gente tem mais chance de dar merda. As outras drogas, professor, aí que nem, cara, aí dá merda na certa. Por exemplo, o jovem que usa marihuana, maconha, ele simplesmente cai numa crise chamada crise de preguicite aguda. Ele não quer fazer merda nenhuma, ele quer ver desenho e rir. O adulto que usa marihuana é diferente, ele não tem a mesma síndrome. E isso está num livro chamado Os Efeitos das Drogas no Cérebro Humano, de um argentino mundialmente famoso, Eduardo Calinas. Podes ler esse livro. Lá ele vai te mostrar, por exemplo, o que é a abstinência de álcool, o que é a abstinência de maconha, de cocaína, que merda que a droga é na vida do ser humano. Galera, vocês me cheguem inteiros aqui na sexta-feira, hein, pai? Tu cuida desses guri. Eu quero ver vocês inteiros na sexta-feira. Sobrevivam ao carnaval. Por favor, não usem drogas. Faz amor com preservativo que vai ser gostoso e tá show de bola. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.